pessoal! Chegamos na nossa penúltima noite do Literatura às 8, hoje com um tema muito especial para vocês, escritores e escritoras que têm vontade de bombar na Amazon. Vamos falar com uma grande especialista nesse assunto. E lembrando que a Literatura às 8 faz parte da programação virtual do Festival Culturando de Literatura, o Vila das Artes, o evento presencial que vai acontecer em Jumirim neste sábado, vai ser um evento imperdível. Vila das Artes, essa edição de 2021, ele conta com recursos da Lei Aldir Blanc, a Lei número 14.017 de 2020, uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Projeto Culturando e Prefeitura de Jumirim, com apoio cultural de algumas empresas muito queridas que permitiram que tudo acontecesse da forma como está acontecendo, todas essas ações maravilhosas. Poieses, Gestão Cultural e Oficinas Culturais, Escrita Aberta, Livros e Literatura, ACAP, Acampamento Água de Pedra, Sevi, Confusa Sistemas, Evolução Eco, Lavi, Belle Flores, Celcio Automotive e Refrix, Refrigerantes Xereta, que vão distribuir refrigerante de graça para todo mundo no sábado. Olha que coisa maravilhosa! E mais um monte de detalhes que já eu falo para vocês. Amanhã acontece, hoje, né? Até amanhã acontece a série Literatura às 8. Hoje é a nossa penúltima noite. E eu quero agradecer desde já todos os parceiros que estão retransmitindo essa live em seus canais. O Arauto, Notícias de Porto Feliz, Portando Clique, TV Porto Feliz, TV Cidade Jardim, transmitida no canal 11 da TV AC, com reprise amanhã às 3 da tarde, e a TV Faster, que amanhã também tem reprise às 11 da manhã. Já tivemos aqui no Literatura às 8. Olha que programação maravilhosa que nós fizemos para vocês. Na segunda-feira, a gente teve um bate-papo com os jurados do Concurso Nacional de Poemas do Festival Culturando de Literatura, falando sobre prêmios literários, como é que funciona essa seleção para a galera aí que está ligada em participar desses concursos. Na terça, Poieses, que é um dos nossos apoiadores, esteve aqui com os escritores Helena Silvestre e Felipe Souza, falando sobre inspiração na vida real, como buscar inspiração em um mundo que às vezes parece um filme de terror. Ontem, nós tivemos um papo com a Gabriela Teles e com a Marina Bastos sobre storytelling, que foi com a minha mediação. E amanhã a gente vai encerrar o Literatura às 8 com Lilian Cardoso, da LC Agência de Comunicação, falando sobre marketing pessoal para escritores. Então, vocês percebem que nesse finalzinho da semana, a gente está começando a falar aí sobre venda, sobre você e o seu público, você e o seu livro, amanhã com o marketing. E hoje vamos ter um tema maravilhoso, que são os segredos para se destacar e vender na Amazon. Você já tem livro na Amazon ou tem vontade de colocar o seu livro na Amazon? Gente, a Amazon é o que está bombando no momento. Para os autores, mesmo que você tenha livro publicado ou que você queira dar aquele seu primeiro passo, é um excelente meio. Hoje ela virou uma gigante. Quem está aqui para falar sobre isso com a gente não sou eu. Nós vamos ter a autora best-seller da Amazon, FML Pepper, compartilhará 3 segredos comprovados para você implementar imediatamente e dar o primeiro passo para fazer sucesso na maior livraria do mundo, a Amazon. Quem vai conduzir esse bate-papo com a gente é a Larissa Molina. E desde já eu quero pedir, se você é um bom amigo daquele seu amigo escritor ou amiga escritora que está querendo fazer sucesso na Amazon, compartilha essa live, marca seu amigo nos comentários, chama todo mundo para assistir, porque, gente, isso aqui é para fazer todo mundo se dar bem nesse canal maravilhoso. E a Larissa, quem é essa querida? A Larissa é escritora, ghostwriter e jornalista pela Universidade Metodista de Piracicaba. Aos 12 anos, deu início ao seu primeiro livro. Desde então, todos os caminhos a levaram ao aconchego das letras e ao aroma das páginas. Seu conto, A Trapezista, recebeu o título de Destaque Literário pela Companhia Internacional de Letras, Artes e Ciências em 2017. Uau! Em 2018, o lançamento do seu primeiro romance, A Intocável, do grupo editorial Letramento, reuniu mais de 200 leitores e bateu o recorde anual de vendas dentre todos os romances lançados naquela livraria naquele ano. Larissa também assina A História Contada por Nós Mesmos, um projeto coordenado pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, em conjunto com a Petrobras Replan.
E em 2019, estreou como autora independente, com um romance de época como Pétalas ao Vento, o conto A Última Chance, e em 2021, o primeiro livro da trilogia A Trapezista, Um Amor de Turnê. Tenho um carinho gigante por esse livro, fecha parênteses. Além de 5 livros lançados no anonimato como ghostwriter. Por acreditar na literatura nacional, além dos trabalhos voluntários de incentivo à leitura e à escrita em escolas públicas, Larissa possui um canal no YouTube, aqui no YouTube, para quem está no YouTube, com dicas de escrita e incentivo a escritores e aspirantes, que já soma mais de 30 mil visualizações. Uau! Boa noite, Larissa! Olá, boa noite, Sam, boa noite a todos os nossos internautas, escritores e leitores que estão aqui com a gente. Realmente é uma honra estar aqui. Eu tenho muito que agradecer por esse convite, né, do Projeto Culturando. E, assim, principalmente por eu estar aí entre 2 autoras incríveis, que é do seu lado e um pouquinho do lado da Pepper. Ah, você é outra autora incrível. Estamos em 3 autoras incríveis aqui, então. Lari, pela sua bio, dá para perceber que você vai ter muito interesse pessoal em saber muito do que a Pepper tem a ensinar hoje para a gente, tem a contar hoje para a gente. Então, pessoal, compartilhem mesmo, comentem aqui, deixem suas perguntas, porque a Larissa é privilegiada, ela teve a oportunidade aqui de preparar o rol de perguntas dela, pensando, lógico, em todos os autores e autoras que nos assistem, mas se você tem a sua pergunta, você tem dúvidas sobre Amazon, sobre carreira independente, aproveita esse momento, deixa a pergunta aqui nos comentários. Se der tempo, se der tudo certo, a gente vai ler a sua pergunta no ar também, tá bom, pessoal? Vamos participar e aproveitar, não é todo dia que a Pepper está aqui fácil para a gente. Lari, vamos então apresentar a nossa grande convidada? Vamos, com certeza. E eu tenho que confessar, Sam, que a sensação é que um gênio da lâmpada, chamado Projeto Culturando, chegou para mim e falou assim: você tem 3 chances de fazer um pedido hoje, e a Pepper está aqui para responder essas 3 dúvidas tão grandes que todo autor quer saber, né? E aí, apresentar essa linda com toda a honra para todo mundo aí. Vamos lá, então, gente? Top! Vamos lá! Falar sobre a Pepper é você se sentir com o coração preenchido de fato, porque ela é aquela luz no fim do túnel que fala, gente, é possível ser autor brasileiro, não é verdade, Sam? Olha lá. A FML Pepper é pioneira na autopublicação digital e no conteúdo de publicação no Brasil. Antenada às constantes mudanças desse mercado há quase uma década, é autora do curso Os Segredos dos Livros que Vendem na Amazon e da saga Não Pare, que alcançou o feito incrível de permanecer por mais de 3 anos consecutivos entre os top 3 da sua categoria, com 2 milhões de leituras no Kindle Unlimited e mais de 150 mil exemplares vendidos. Não é pouco, não, hein, gente? Seu livro 13 ficou entre os mais vendidos por vezes primeiro lugar do Grupo Editorial Record, o maior grupo editorial da América Latina, em diversas edições da Bienal do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo publicada também em Portugal. Ela é destaque na revista Veja, jornal O Globo, programa do Jô, que foi incrível a entrevista que ela deu. Pessoal, visitem o site da Pepper para conhecer. Rádio CBN, Globo News Literatura, Jornal Nacional, Jornal do SBT, entre outros. Pepper ficou em primeiro lugar no ranking de autoras de ficção juvenil na Amazon Brasil em 2016 e foi a única brasileira escolhida pela Amazon americana entre as 12 personalidades femininas do mundo que fizeram diferença na literatura em 2015. Olha que fantástico. Agora ela está aqui, né, para mudar a nossa noite, para fazer a diferença em 2021. Olá, Pepper, boa noite. Olá, boa noite. Olha, já tá bom, vamos começar, que eu estou animadíssima. Gente, muito obrigada, um prazer, brincadeira, uma honra estar aqui com vocês. E esses 3 segredinhos que eu venho compartilhar com vocês, talvez já não seja tão mais segredo assim, porque assim que eu disponibilizei esse e-book, eu não sei quantos mil autores em todo o Brasil baixaram, então isso me dá uma satisfação muito grande em saber que táticas que eu fiz e trilhei, penando mesmo, levando o topo mesmo, hoje muitos colegas não precisarão mais
passar pelas mesmas burradas que eu fiz de início e que eu fiz por conta de empirismo mesmo, né? A gente ainda tem um mercado embrionário no Brasil, uma literatura embrionária, a gente está longe ainda de ter um mercado forte, mas estamos no caminho, e eu acredito que, uma vez que a gente parar com esse empirismo e a gente começar a dar realmente dados, estruturas, estudo para a classe literária, porque autor não é qualquer pessoa que pega e vai ali escrever um livro, e vai ali escrever um papelzinho, aí virei escritor. Não é isso, é muito mais. Ele tem que ser um estudioso não só das letras, mas da alma humana, e com isso tocar o leitor. Então, e é lógico, e aprender a se vender, porque, já dizia meu bisavô, lá em 1800, quem não se anuncia se esconde. Então, eu acredito muito nisso. Como a pessoa vai descobrir se seu livro é bom, se ela ainda não te descobriu? Então, a gente está aqui para tentar desmistificar essa história de que o autor tem que ficar num pedestal e dar autógrafo de longe para leitor. Se você quer vender livros, esqueça isso. Você tem que entender que você vai ter que entrar no campo de trabalho, botar a mão na massa, e com exceção de alguma alma que é pensada pelo universo, os astros, os cosmos, em Marte, Júpiter, em Vênus, Saturno, todo mundo alinhado ali, você vira uma J.K. Rowling, mas os grandes mortais somos nós. E esses nós precisam aprender a como ganhar dinheiro com seu livro, e não viver apenas de sonho. Como é lindo ser escritor, mas não, eu não ganho dinheiro com isso. Então, eu acho que é importante parar com essa história. A escrita é um ofício e, como tal, deve ser remunerada. Acho que já falei pra caramba. Essas frases, certeza que alimentam a alma de qualquer autor, porque aqui eu já tô até emocionada, Pepper, e é justamente o que a gente quer saber. Como se destacar, como vender na Amazon, né? Porque a gente sabe que a autopublicação é o primeiro passo e é um passo maravilhoso, mas não é só colocar o livro lá. Então, conta pra gente esses 3 segredos. Claro, vamos lá. Os 3 segredos. Então, para quem não tem, eu já até falo, eu vou ensinar, passar aqui, mas se você quiser, qualquer uma das pessoas que estão assistindo, mais detalhado, eu disponibilizo esse book, está no link da minha bio no Instagram, então pode ir lá baixar o e-book, você vai ler, mas obviamente aqui são com as minhas palavras, a palavra de quem escreveu, então você vai pegar mais bizus, né? Então pode ficar prestando atenção e depois pegar lá, então não precisa ficar com pressa de anotar, tá tudo escrito lá. Mas, primeiramente, antes de falar, porque tem muito mais coisa aqui do que lá, uma coisa que eu quero falar com vocês. Onde está a atenção do leitor? Onde está? Estou fazendo a pergunta a você. Onde está a atenção do seu leitor? Onde está a atenção de cada um de nós? Não é na livraria da esquina. É no celular, é na internet, é no computador. Eu ia pegar o meu celular, mas eu não pego aqui porque eu estou colocando aqui no meu Insta para as pessoas descobrirem que eu estou aqui. Mas é o tempo todo. Você está ali, está pim, passando. Hoje em dia, eu fiz um levantamento há um tempo atrás, eu sou curiosa por natureza, os outdoors barateou o preço. Você pode chegar lá e publicar, botar uma propaganda no outdoor, está muito mais em conta. Por quê? Porque as pessoas não olham mais para outdoors. Olha que loucura. Chegamos num mundo, Larissa, que as pessoas não olham mais para outdoors. E não olham. Por quê? Porque quem está dirigindo não pode estar olhando. E quem está de carona está no celular. Está olhando, está vendo um montão de coisa, vídeo no YouTube, está lá no Insta, vendo uma foto maneira, vendo alguma aula, vendo o e-mail, checando não sei o que no Face, blá, blá, no Twitter, tweetando, blá, 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 blá. Ninguém está olhando mais para o lado de fora. Ninguém olha para o lado de fora. E a verdade é triste, é uma triste verdade, porque eu amo as livrarias físicas, mas é uma triste verdade. Elas estão realmente fechando, diminuindo, por uma série de fatores, pela realidade do mundo, né? Pelo rombo que grandes livrarias, grandes redes, né? Saraiva, etc., fizeram no mercado editorial nacional, tá? Todo mundo sabe disso, mas o que a gente tem que lembrar é que tudo muda, o mundo muda, eu mudo, você muda, o leitor muda. E é isso que eu quero que entenda. Se tudo muda, as técnicas que eu usava há quase uma década para me destacar na Amazon não são as mesmas que eu utilizo hoje. E esses 3 segredos que eu estou dando
para vocês hoje, pode ser que daqui a uma década todo mundo já saiba, porque já ouviram uma maluca lá no passado, o Pepe comentou aquilo, todo mundo foi fazendo, e daqui a uma década todo mundo já sabe. E aí, para você se destacar, você vai ter que fazer a sua tática. Mas isso que eu vou dar, então, hoje, por que eu quis falar isso? Porque é muito fácil eu dar uma técnica, mas daqui a algum tempo ela não vai funcionar. Você vai ser responsável por criar a sua, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira dica, depois de eu ter falado isso tudo, para eu ter aberto a sua cabeça de que se você é escritor e você quer realmente se destacar, você precisa entender que tudo muda. O mundo muda, o mercado muda, o leitor muda, você muda como escritor e você, vira e mexe, vai ter que estar mudando as suas táticas para continuar a vender bem. Friso isso 1, 2, 3, várias vezes, porque eu chego aqui, autores vêm falar comigo depois de palestras, escritores mandam e-mails todo dia. Pepe, o que você faz? O que eu faço hoje não é o que eu faço ontem, o que eu fazia ontem, nem o que eu fazia antes de ontem, e não, provavelmente não será o que eu farei amanhã, porque você tem que anotar, você tem que registrar, você tem que comparar aquilo que não se registra, você não tem como medir, se não tem como medir, não há como crescer. Eu explico isso nos meus cursos. Se você não tem como medir o seu resultado, você não está crescendo. Ponto. Mas vamos lá. Primeira dica. Venda, não conte. Na verdade, os americanos, eu meio que adaptei a frase famosa dos americanos, né? Show, don't tell. Ou seja, os autores não têm que contar a história, eles têm que mostrar, fazer a pessoa sentir. Você não fala, ai, Joãozinho estava tão triste, ou tão nervoso. Não, você fala, João chegou naquele local, o coração dele palpitava, ele começou a suar frio, as pernas tremerem. Isso, você tem que vender a emoção. Você não vai descrever. E a mesma coisa se dá com uma venda. E como se faz uma venda? Com a sinopse. É tão óbvio, né? Pois é, mas as pessoas não sabem. Os autores fazem resumo. Toda hora eu falo isso todo santo dia. Sinopse não é resumo. Sinopse é vender emoções. Sinopse é vender a sua história. Então, quando você vai, imagine, eu dou um exemplo, é bobo, mas é o mais fácil de gravar. Imagine você indo ao cinema e ver um trailer. Atualmente não pode, por causa de pandemia, patati patatá. Mas quando retornar, você vai ao cinema e vai ver um trailer. E tem alguns trailers que passam por você e você não está nem aí. Mas, de repente, tem aquele trailer que ele te fisga. E você fica, caramba, o que vai acontecer? No final da história, você sai dali falando, eu quero depois ver aquele filme, ele te fisgou. É a mesma coisa que você vai fazer com o seu sinopse. Então, eu vejo autores me mandarem sinopse, alunos, Pepe, o que você acha? Você está contando a história, não é para contar. Então, você não vai falar, olha, Pedrinho estava vivendo em paz na vila dele com Mariazinha e seu filho Joãozinho, até que um dia chegou o mauzão, atacou todo mundo, sabe? Matou Mariazinha e foi atrás do Joãozinho. Isso não, pelo amor de Deus, isso é um tédio, ninguém conta. Você tem que dizer emoção, você tem que colocar emoção. De repente, corre, Maria! Corre, Maria! Maria correndo, mata a Maria. Daqui a pouco tá o filhinho. Meu filho não. E a câmera, a cena lá, o holofote focado no filhinho, o filhinho correndo, o mauzão vindo, a câmera, a espada do mauzão chegando, a espada do mauzão, o pequenininho correndo, você já tá puxando os cabelos. Ai, meu Deus, foge, garoto, foge. Pum, para a cena. Putz, grilo. Eu quero ver o que aconteceu com o Joãozinho, meu Deus do céu. É isso. De uma forma boba e simplista, mas é a forma mais clara. Você, quando lançar uma sinopse para o leitor na Amazon, você não vai contar um lindo romance com pitadas disso, nada. Você vai dizer emoção, você vai transmitir emoção, você vai gerar curiosidade, ou então você vai fazer, se for uma coisa engraçada, for chiclete, você faz uma cena cômica, se for um drama, você lança uma coisa dramática, se for uma coisa de muita ação, você já lança com uma pitada de ação, para que o leitor dê uma olhada naquilo ali e fala, opa, gostei, acho que vou pegar carona com esse daí. Aí, pronto, você entendeu o que você tinha que fazer. Você não, o quê? Você não vendeu. Você não contou a história, você vendeu a história. E por que é muito importante vender a história na Amazon? Cada vez eu falo mais. Porque é a maior livraria do mundo. É a maior livraria do mundo.
Hoje, só para vocês terem ideia, quando eu escrevi esse book, no ano passado, já mudou. Você vê, já vou mudar os dados para você. 50% das vendas dos livros físicos eram vendidos pela Amazon e 70% de todos os e-books eram vendidos pela Amazon, isso no mercado americano. Agora, atualmente, já são 90% dos e-books do mercado americano são vendidos pela Amazon. E não pense que será diferente aqui no Brasil. Não pense que será diferente aqui no Brasil. Por quê? Porque nós seguimos o modelo americano. Ponto. Então, por isso que é importante vocês dominarem o inglês, por isso é importante aprender a língua inglesa, para que vocês possam entender já o movimento que está acontecendo lá fora, para que se traga para cá. Porque o movimento que acontece lá, mas isso você não vai ver nas próprias editoras, você vai ver isso em estudo mercadológico. Você tem que entender como funciona o mercado americano para entender como vai funcionar o mercado nacional. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer, é a nossa realidade. Então, parece óbvio, né? Quando você lançar a sua sinopse na maior livraria do mundo, a Amazon, você vai pensar, caramba, essa aqui é a minha vitrine, é a livraria, que não é a livraria da esquina, é a livraria do mundo. É a livraria que vai permitir que você tenha uma coisa que nenhuma outra livraria permitirá. E eu posso falar isso de cadeira, porque eu sou publicada, autopublicada, meus livros, eu tenho contrato livre de publicação, meus livros digitais, eu detenho o poder deles e, graças a Deus, sou publicada por boas editoras fisicamente. Elas detêm o poder da obra física. E a gente sabe, todo autor sabe, quando seu livro chega às prateleiras de uma livraria, a vitrine de uma livraria, ele fica pouquíssimo tempo lá. Só quem fica muito tempo numa vitrine são os blockbusters, e blockbusters internacionais. Essa é a realidade. Por quê? Porque, infelizmente, ainda existe o preconceito com relação ao autor nacional e uma série de outras coisas que a gente não vai entrar nesse cômputo. Mas uma coisa é certa, para qualquer autor nacional, você não vai sair nunca da vitrine na Amazon. Na Amazon é o único local que meu livro continua lado a lado com Harry Potter, lado a lado com Seleção, lado a lado com a Rainha Vermelha, depois de tantos anos. Então, é o único local onde a prateleira é para sempre. Você vai ficar na vitrine para sempre. Não vai lá prateleira, que eu digo assim, lá para a lombada. Você não, numa livraria normal, depois de um tempo, você vai lá para a lombada. É a realidade da grande massa de autores. Mas não precisa se preocupar com isso, porque tendo uma grande vitrine digital, que é onde está o quê? A atenção do seu leitor, é o que importa, porque quase ninguém vai na livraria lá mesmo olhar. Está todo mundo olhando para o digital, está todo mundo olhando o celular o tempo todo. É quase o braço da pessoa já acorda, a primeira coisa que a pessoa faz, abre o olho, é dar uma olhada no celular. Então, é fato. É a maior livraria do mundo. Beleza? Então, foi dada a primeira dica. Captaram aí? Vendam, não contem. É para vender a história, passar as emoções e nada de fazer resumo. Beleza? Eu estou fazendo um pouco mais rápido, mais enxuto, mas tem tudo isso no e-book. Ok, pessoal? Agora vamos falar para o segundo tópico, que eu amo de paixão, que é o tópico que gera amor e ódio em toda palestra que eu dou, que são as capas. Nossa, isso é delicioso de falar sobre capa. Com os alunos, nas palestras, tudo quanto é lugar, é delicioso. Porque capa é uma coisa muito louca, né? Capa tem lógica, capa tem ciência, capa tem pesquisa, capa tem estudo. E os autores chegam assim, essa capa é tão linda, né? Meu pai gostou, minha mãe gostou, meu primo gostou, meu cunhado gostou, meu filho gostou, papagaio, periquito, papai. Capa não é isso. Capa não é isso. Então, peraí. Eu dou um exemplinho bobo, porque eu adoro exemplificar para visualizar, porque eu sou muito visual. E eu gosto que as pessoas vejam, porque quando a gente vê, é mais fácil a gente gravar. Você vê, eu dou sempre esse exemplo, mas para gravar. Um embrulho ali, chiquérrimo, um papel laminado, uma fita dourada, uma sacolinha em tons pastéis. A pessoa quer... Aí tem outro embrulho ali, um papel de jornal todo amassado, parece até que tem um xixizinho de coisa, o cocôzinho do cachorro ali. Você fala, não diz nada, porque debaixo daquele amassado de jornal ali pode ter um diamante. E ali dentro daquele negócio tem uma bomba. Não diz nada. Isso não diz nada. Mas a gente sabe que
as pessoas ainda compram os livros pelas capas. Infelizmente, é a realidade. Pode ter um tesouro debaixo do jornal, velho, estragado, e pode ter uma coisa horrenda, uma bomba debaixo daquela capa linda, maravilhosa, mas as pessoas ainda compram o livro pela capa. É a realidade. Infelizmente, ainda é a realidade. Eu faço isso às vezes. A gente é ser humano, a gente tem esse lado emocional muito forte. A gente tem umas capas, você fica, é tão linda, só vou botar na prateleira, mas a gente compra. E aí, em algum determinado momento, a gente vai lá e dá uma lidinha, e aí pode se surpreender positivamente ou não. Mas as capas, por que eu quis mostrar isso? Porque da mesma forma que você compra um livro pela capa, você também não pode jogar um livro pela capa, né? E é uma realidade, cada vez mais eu sei disso, a gente sabe disso. Mas por que eu quero dizer isso? Porque independente do seu gosto, independente do que todo mundo fala, existe uma ciência. E qual é a ciência? A capa, sim, deve ser atraente? Lógico, poxa, eu não estou falando para você fazer uma capa feia, pelo amor de Deus, não é isso, eu apenas estou querendo dizer assim, que ela deve ser atraente? Claro, deve ser bonita. Se você conseguir, ótimo. Mas o que uma capa deve ter? A capa deve falar a linguagem do seu público-alvo, do seu gênero. Onde está o ponto? Ponto final. Eu falei isso? Fui eu que falei isso? Não. Foram os grandes do mundo, das grandes editoras do mundo. Capa tem que ter a ver com o gênero ao qual ela pertence. Não adianta eu colocar uma capa com cheio de sangue, lá dentro está um romancinho todo florzinha, ou colocar uma foto do homem com o romancinho todo florzinha, lá dentro uma história de terror. Vocês têm que entender que a capa tem que ser condizente com o que ela vai trazer. E o público-alvo já reconhece. Então, eu vou dar aqui o exemplo de uma coisa. É muito louco, mas é pura verdade. Deixa eu falar para vocês. Tem um autor que acho que todo mundo aqui vai conhecer, é o Nicholas Sparks. Eu gosto de dar o exemplo das capas dele, porque são impressionantes. Elas são tão parecidas que até hoje eu não sei o que eu li. Tem casalzinho na praia, casalzinho no lago, casalzinho, tudo em lugar. E vende pra caramba, cara. As capas são quase a mesma coisa. Você me pergunta quem eu me... E ele vende tudo. Alan Coben é outro conceituadíssimo escritor do gênero policial. As capas dele tá sempre uma sombrinha no escuro e tal. E por que? Fala, Pepe, mas por que isso? Porque o leitor desse determinado escritor já reconhece. Só de bater o olho e fala, aquela ali é do Nicholas Sparks. Aquela ali é do Alan Coben. E, peraí, deixa eu dar uma folhadinha. Vai lá e dá uma olhadinha. E nisso que dá uma olhadinha, ele fica na zona de conforto dele. Porque, querendo ou não, nós somos escritores, mas podemos ser ou não, mas todos nós somos leitores. E o leitor tem a sua zona de conforto. Você pode ser até aquela pessoa eclética que adora ler de tudo quanto é gênero. Mas a verdade tem sempre algum gênero que a gente curte mais, assim, é a nossa zoninha de conforto, a gente pega e curte, gosta, no sábadozinho à tarde, se estiver chuvoso, então é a mesma coisa. Então, capa tem que ter a ver com o público ao qual ela tem a ver, a qual ela se relaciona, né? Então, vou dar um exemplo, ainda tem mais. Muitas vezes, um leitor, ele acha que é um livro do Alan Coben, quando chega lá, não é. Mas ele já imagina, deve ser do gênero do Alan Coben, então vou levar mesmo assim. Olha que máximo. Então, já pensou se fosse a capa do seu livro? Se você escrevesse algo parecido com Alan Coben, meu despertador aqui, já pensou se você escrevesse policial e fizesse alguma coisa que fizesse lembrar, jamais plagiar, pelo amor de Deus, porque a gente vê capas aí que são cópias de outros, chega a dar até dor no coração. Você falar a linguagem do seu público-alvo não significa plagiar capa de outro colega, em hipótese alguma. É sentir o que está ali implícito. É um casal? Mas faça diferente, mas naquela vibe. É isso que você tem que ver. Tem que ver a vibe, tem que ver os tipos. E aí tem grande chance dessa pessoa bater o olho na sua capa e falar, pô, maneira.
igual capa da Julia Quinn, é tudo igual, aquelas mulheres e tal. E aí, se você escreve romance de época, colocar alguma coisa, não é igual, pelo amor de Deus. Depois alguém vai falar, a Pepe falou para copiar a capa do Joãozinho. Nada disso. Mandou copiar a capa da Julia Quinn. Vai se dar mal, porque você nunca vai ser a Julia Quinn. Aí você vai se dar mal. Aí depois vai falar, mas foi a Pepe que falou? Você é segundo, meu filho. Desculpa. Segundo lugar não é primeiro lugar. Então, preste atenção. Você vai entender a mensagem daquele determinado tipo de capa e vai fazer uma para você que chame a atenção desse público, mas que seja diferente. Com a mesma pegada, claro, né? Porque se você pensa, é ficção científica, espaçonave, ficção científica. É um dragão? Fantasia. É um casal vestido? É romance. É um casal meio sem roupa, ele já com a barrigona de fora? É hot. Né? Pelo amor de Deus, aí coloca aquela mulher com o bebezinho no colo assim e vai lá dentro um livro hot, cuidado! Ou você coloca uma moça com roupa de época, lá dentro é um filme de terror bravo, sanguinário, cuidado! Cuidado por quê? Porque o leitor pode se sentir enganado. Ele comprou o livro achando que era romance de época e encontrou um livro de terror brabo. Ou achou que era um romance florzinho entre um hot pesado, a pessoa pode se sentir atraída. E qual é a forma que ela vai ter de se vingar, entre aspas, ou seja, de mostrar a insatisfação dela com toda razão, e muitas vezes colocando um review negativo, um comentário negativo, porque ela se sentiu meio que traída. Então, é isso que é importante entender, que você deve falar, botar uma capa que tenha a ver com o seu público-alvo. Mas, Pepe, muitos autores me falam, estava escrito lá na sinopse, será que o leitor não leu? Muitas vezes o leitor nem dá uma bizuiadinha na sinopse, ele nem passa, ele olha a capa, meio psicógrafo, né? Isso aqui deve ser um excelente romance de época, e nem viu que lá dentro, de repente, não era romance de época. E aí pode falar mal, às vezes até injustiçadamente, de uma obra excelente, porque comprou inadvertidamente uma capa achando que era um gênero. Eu já passei por isso. A minha primeira capa de Não Pare, eu achava que tinha tudo a ver, era um casal correndo. E aquela coisa deu a sensação, quem estava lá, que era alguma coisa de espionagem. Aí o pessoal foi ler meu livro, achou que era de espionagem, aí não gostou. Então, eu entendi que não estava falando a linguagem do meu público-alvo. E a vantagem da autopublicação é que, sendo digital, você pode mudar a capa quando você quiser. E, infelizmente, quando lança por uma editora, você não tem essa flexibilidade. Então, entenda que o leitor, ele, muitas vezes, não é racional, porque a gente também não é racional. Então, não necessariamente ele vai comprar um livro, olhar a capa, olha, deixa eu ver, agora deixa eu ler sinopse. Muitas vezes ele vai só pela capa mesmo. Então, grave isso. Capa tem que ter a ver com o público-alvo. Beleza? Agora vamos para a terceira dica. A terceira dica, aqui vai ficar um pouquinho difícil, porque eu não estou podendo compartilhar minha tela. Mas agora, eu gostaria que cada um de vocês que estejam aí, se der depois ou agora, pegue o celular, abra no site da Amazon e abre qualquer livro, em qualquer livro. E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai dar. Mas o que você vai fazer? Essa dica, o que é o Leia Mais? Deixa eu explicar, então, de uma forma que fique fácil. Não estou mandando você ler mais, né? Toda vez que eu falo isso, leia mais, alguém fala, Pepe está me mandando ler mais. Ler é muito bom, ler mais é muito bom. Mas não é isso que eu estou falando aqui agora. Leia mais é porque na Amazon, quando você abre o site da Amazon e vai ter a descrição do seu livro, você vai ter um númerozinho de palavras que vão aparecer ali. Não sei se vocês já viram isso. E vai lá e vê. Aí você vai ver, descrevendo o livro. Rebeca era uma ladra que, às vésperas de cometer o maior crime da sua vida, comete um erro terrível. Com 3 pontinhos, leia mais. Por exemplo, o meu. O que eu quero falar com isso? Vocês vão contar exatamente isso. Vocês vão contar o número de palavras que existem antes desse leia mais. E eu não sei se eu conseguiria compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai estar aqui. E não consigo compartilhar com vocês, mas eu ia tentar
Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá e vão... Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Só um minuto. Fazendo suspense. Olha só, gente, um segundinho. Ver se eu consigo aqui compartilhar aqui com vocês isso. Olha só, acho que eu conseguia. Conseguia? Vocês estão vendo? Toda a sua tela. Não tem problema não. Mas vocês conseguem ver isso daqui? Aqui para nós está aparecendo. Deixa eu ver se está aparecendo, Larissa. Não tem problema. Isso aqui é outro site, não tem problema algum. Olha só, o que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Olha só, se você abre, deixa eu ver aqui. Tá bom, deixa aqui mesmo, tá bom. Não ia mostrar outra coisa, mas tá bom essa aqui. Se você abre isso aqui, você vai ver quantas palavrinhas existem antes de surgir esse leia mais. No computador, geralmente é mais constante o número. Nos celulares, e é onde importa, aqui é a grande sacada. Nos celulares é onde conta. E esse número varia entre 38, sei lá, a casa de 38, 48 palavras, mais ou menos. E você vai tentar preencher esse pedacinho aqui com alguma coisa muito interessante, um cliffhanger, alguma coisa que chame a atenção do seu leitor. Do seu público-alvo. Não adianta querer chamar a atenção de todo mundo para esse seu leitor. Porque na hora que ela coloca as vésperas de cometer um golpe da sua vida, a cética Rebeca comete um erro sem volta. Leia mais. Ai, meu Deus! Qual é o erro sem volta? Aí o que a pessoa faz? Ela ficou curiosa, automaticamente, pá! Ela clica no leia mais. E aí, o que ela vai ler? Ela vai ler exatamente aquela sinopse que eu falei para você fazer. Que sinopse é essa? É aquela que você não vai o quê? Contar, você vai vender. E aí, se você ainda coloca lá do lado uma capa que tem tudo a ver com o seu público, então, se eu tenho uma capa aqui a ver com o meu público-alvo, aí eu tenho uma chamada aqui que deixa uma pegadinha assim, gostinho de quero mais. A pessoa clica no leia mais e ainda tem uma sinopse que vende. Meu amigo, minha amiga, são grandes as chances de você conseguir vender para essa pessoa. Então, é isso que eu quero que você entenda, que tudo isso aqui faz parte da venda. Obviamente, bom, era isso, que é um iceberg, né? É a ponta de um iceberg, é muito mais do que isso, mas com essas 3 táticas, vender, não contar, saber fazer uma boa capa e controlar essas palavrinhas antes do leia mais, você já chega à frente de muitas e muitas obras que estão sendo lançadas diariamente no mercado. Sempre. Grave isso. Tem muita gente entrando com obras no mercado que não tem a menor ideia disso que eu estou falando hoje aqui para vocês. Muita gente mesmo que vai perder muito tempo. Quando vier descobrir, vocês já estarão anos-luz na frente, porque já aplicaram essas 3 táticas. Hoje mesmo, você já vai lá e começa a ajustar essas coisinhas na Amazon. Você vai ver só. Bom, eu acho que é isso. Falei a dessa. Dicas incríveis e realmente são detalhes que a gente não se atenta, né? E que faz total diferença. Então, é um ganho para nós autores poder ter esse conhecimento através de você, né, que já está há tanto tempo aí no mercado e que descobriu o caminho das pedras aí para passar para a gente. E eu tenho certeza que tem muito autor aí cheio de dúvida e eu quero também poder ajudá-los de alguma forma, né? E uma das dúvidas que eu gostaria de perguntar em nome deles é o seguinte: a Amazon, ela permite que a gente disponibilize o livro gratuitamente por um período de tempo, né, uns 3 dias ali. Para afinal de contas, isso vale a pena ser feito? O autor, ele tende a ganhar quando ele coloca esse livro gratuito na plataforma por um período? Então, é uma pergunta bem legal. Só para você ter ideia, quando a gente fala sobre isso, né, há 9 anos as pessoas nem sabiam praticamente que era um e-book. Quando eu falava, você quer ler um e-book? Até torcia o nariz, né? Não,
dor na vista, tenho dor de cabeça. As desculpas eram 1000 para não ler e-book. Hoje isso não existe mais, hoje você faz tudo pela internet. Agora, com relação aos livros serem dados gratuitamente, é realmente uma coisa muito perigosa. E eu vejo, infelizmente, alguns autores dando um tiro no próprio pé, nos próprios pés. Por quê? Deixa eu explicar. Na minha concepção, na minha experiência de quase uma década de Amazon, pelo amor de Deus, pode ter outro colega que pense de maneira diferente. Mas o que eu acho é o seguinte, vamos lá. Eu tenho uma trilogia, eu tenho uma saga, né? Que agora, como teve um spin-off que tem o antes e o durante, depois ele acaba tendo coisa que vai ser contada além da história, aí virou um spin-off meio maluquinho lá. Porém, o que eu quero dizer, o Não Pare, no primeiro ano, eu jamais dei digital, dei gratuitamente. Quando eu comecei, isso em dezembro de 2012, né? Quando a Amazon aportou no Brasil, eu entrei junto, eu coloquei no preço baixo. Ser preço baixo jamais é dar de graça. Eu tinha um chefe, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu venho de uma família humilde, eu me lembro do meu chefe, meus 15 anos, ele falava para mim, Miss Pepper, que meu apelido era Pepper, Miss Pepper, o que é dado de graça, ninguém dá bola. Por quê? Eu tinha um clube de conversação, onde eu dava aula de inglês, e o clube de conversação foi aberto para o público às sextas-feiras de graça. Vivia as moscas. Ninguém ia, e eu não entendia nada, porque eu era pobre, falava para meus pais, meu Deus, que maravilha, vou falar inglês de graça, E eu cheguei a falar, não tem ninguém, pai, não tem ninguém, mãe. Aí, até que meu chefe, Mr. Geis, hoje já falecido, falou assim, Miss Pepper, presta atenção. Começou a cobrar um valor lá e, de repente, uma taxa simbólica, era baixa, mas tinha que pagar. Começou a bombar, tinha fila, tinha código para entrada, tinha senha, não dava mais, não estava dando conta mais. E eu percebi, naquele instante, eu tinha 15 anos de idade, quando eu tive essa grande aula, que coisas de graça, é muito cuidado ao dar, porque a tendência não é que a pessoa não possa dar amor, a gente dá de graça, tá? Mas eu estou falando coisas físicas, você tem que ter muito cuidado em dar de graça, porque às vezes você não está ajudando. E você não está ajudando de todas as formas. Aqui fica o meu apelo a todas as pessoas que escrevem ou planejam escrever. Não está ajudando de todas as formas. Pepe, você nunca colocou de graça? Já coloquei, eu vou explicar quando. E é isso que eu quero que vocês entendam. Quando eu coloquei Não Pare, ele ficou com preço baixo por muitos anos. Foi a partir do segundo ou do terceiro ano que eu comecei a usar a tática de one day download. É aquele dia de download. Você vai, abre para as pessoas fazerem download. Mas eu só fiz isso depois que eu já tinha um segundo livro. O Não Pare se tornou a isca para um segundo livro. Porque se eu dou o único livro que eu tenho, sinto muito. O leitor, eu nunca, em hipótese alguma, eu estou há quase uma década na Amazon, vocês nunca viram de graça o Não Olhe, o Não Fuja, o Máscaras, nenhum da continuação. Nunca. E nem vão entrar. E nem entrarão. Então, aos meus leitores, fica a certeza de que, se tiver qualquer livro da sequência, jamais será dado de graça. Pode até ter uma baixada de preço, uma promoção, uma coisa, jamais. Porque, senão, esse leitor fica mal acostumado e ele vai ficar esperando o livro ficar de graça e não compra. E o livro pode estar a 10 centavos e a pessoa não vai comprar. Vai esperar e ficar 0 centavos para comprar. Porque é isso, valor. Você perde valor. Então, a minha sugestão é, se o livro faz parte de uma série e se os outros livros já foram lançados, eu acho que é bem interessante, muitas vezes, você fazer um dia de free download para que a pessoa baixe o livro, conheça a sua escrita, simpatize com a sua escrita e aí se anime a comprar os próximos. Mas, se você só tem aquele livro, ou se é livro único, se é um stand-alone, se é um livro único, esquece. Não dê, porque senão esse leitor nunca vai comprar, porque ele vai ficar esperando sempre o dia que vai ter uma promoção. E, vamos ser sinceros, é até injusto com o leitor que ficou aguardando tanto pelas demais obras. Entendeu? Obviamente que o primeiro livro, muitas vezes, eu ensino isso aos meus
aos meus leitores, que é uma técnica que os americanos falam: mate o general para salvar seu exército. E é exatamente isso, a gente acaba matando o general para salvar o exército. Ou seja, às vezes você dá mas você salva a galera toda. Então, você tem armas para continuar jogando. Muito legal, viu, Pepper? São dicas valiosíssimas, inclusive que a gente realmente tem que pensar, né, sobre aquele leitor fiel que compra o teu livro e depois se ele não vai se sentir injustiçado. E sente. Na próxima ele não compra mais. O leitor não é burro. E o leitor está cada dia mais consciente disso. O leitor está consciente não apenas disso, Larissa, mas também de autor que está fazendo obras pouco revisadas. Porque tudo que a gente está conversando aqui é uma coisa muito interessante. Pepper está falando sobre vendas, mas eu mesma sou uma pessoa que publico poucos livros, se você parar para observar nesse tempo. Eu sou uma pessoa que trabalho muito, além de ser lenta para escrever, eu tenho dentro de mim uma questão de achar sempre que o meu leitor é mais inteligente do que eu. É meu. Então, eu acho que o meu leitor é mais inteligente. Então, se eu acho que o meu leitor pode ficar decepcionado a qualquer instante, puxa, porque não está no nível da Pepper, não está na qualidade, eu não tenho coragem de lançar a obra no mercado. Mas isso sou eu, e respeito colegas que lançam 20 obras no ano. Mas, do fundo do meu coração, eu nunca vi um grande best-seller no mundo lançar 20 obras no ano. Não dá. Porque a obra tem um tempo de maturação, de criação, de desenvolvimento. Você tem que... É igual uma massa de pão. Você não... escrevi, olha, como já é uma obra de... Até pode ser, pelo amor de Deus, quem sou eu para falar que isso não existe? Pode existir. Mas todos os casos de todos os autores que eu vejo, eles escrevem, deixam a obra um tempo, descansar, maturar, porque aí vem as palavras. Nossa, essa é a palavra. Você não encontra a palavra certa, aí a palavra vem. A cena. Eu, nesse livro mesmo que eu acabei de escrever, né? Eu lancei nas minhas mídias, eu acabei de escrever, agora vai começar a fase mais difícil, revisão, tudo aquilo, mas assim, o bruto está pronto. Eu gostei muito porque eu não conseguia sair de uma determinada cena. E eu podia ter coxambrado isso há mais de um ano atrás. Antes da pandemia, já tinha essa história mais ou menos, mas essa cena era a cena mais importante da história. Meus leitores sabem que eu sempre faço reviravoltas, que nada é o que eles pensam. E aí eu pensei, caramba, está muito óbvio, e eu não vou conseguir manter o meu padrão. E aí eu não ficava satisfeita com a minha história nunca. Até que um dia, depois de tanto pensar, veio. Mas isso sou eu, não estou falando. Então, cada um vai ter que criar o seu timing, o seu tempo, mas eu vejo o seguinte: boas obras precisam de um tempo para serem feitas, para serem maturadas e para chegar ao público. E o público percebe, quando não é só mais próximo. É tudo a mesma coisa, enlatada, aquelas roupas de fábrica, tudo igualzinho. Eu considero os bons livros meio aquela roupa de alfaiate que é sob medida. Ela é feita só para você. E essas obras muito loucas, comerciais, meio assim, produção em alta escala, que não tem nada contra. A gente não vai lá e compra, às vezes, uma roupa. Às vezes a gente quer isso, mas às vezes a gente quer uma obrinha de arte. E eu considero isso. Mas, pelo amor de Deus, tem obras maravilhosas escritas rapidamente. Eu só acho que é mais difícil. Isso, inclusive, vai ao encontro de uma outra dúvida, porque tem alguns estudos que falam que o algoritmo da Amazon ele favorece quando o autor lança livros a cada 90 dias, por exemplo. Inclusive, era uma pergunta que eu te faria. É o número de livros que conta, se é o tempo que o autor está na plataforma, se é também assim, o número de lançamentos que faz por ano. O que é, Pepper? Nos ajude. Então, vamos lá, Larissa. Ninguém vai abrir essa caixa preta. Isso tudo é observação. Ninguém chegou aqui para mim, olha, Pepper, eu te digo que os números são esses. Ninguém me dá os números. Isso é observação diária minha. E, como tal, a gente tem que entender o seguinte: a Amazon veio democratizar a literatura. Antigamente, para você lançar uma obra, você tinha que ter a chancela de editor. E a gente sabia que, antigamente, no ano passado, muitas vezes a gente não teria chance. O editor simplesmente não gostava da sua obra, barrava ali. Muitas vezes entravam os QIs, os indicados, conhecidos, não sei quem, e em verdade seja dita. Pobres mortais como a gente tinha pouca chance numa grande editora. Mas, hoje em dia, a Amazon fez com que os leitores fossem essa porta. Os leitores é que mostram, olha, eu gostei desse, e aí faz com que as editoras olhem para a gente. E aí a editora olha para você
e com outros olhos. Mas a gente não pode esquecer uma coisa, Larissa. A Amazon é, antes de tudo, um grande negócio. E é óbvio que eles querem que você lance um livro. Eu amo a Amazon, mas eu não sou boba, é um negócio. Eles não estão preocupados com a sua carreira. Eles estão preocupados com o negócio dele. Se a sua carreira puder ir junto com o negócio deles, é ótimo. Ela não está errada, ela está jogando o jogo, ela está certa. Mas cabe ao autor não ser ingênuo. O autor precisa estar ligado, tipo assim, a Amazon não está pensando em termos de carreira, está pensando em termos de ganhos. Para o autor, a uma primeira vista, isso pode parecer interessante, porque você vai manter os números. O problema é que quando você começa a lançar muito, você tem grande chance de cair em fadiga. O público já não dá mais valor à sua obra, porque aquele autor também está lançando obra a cada 90 dias. Então, não é especial. Por que uma edição de Natal, edição é especial? Porque uma vez por ano. As pessoas compravam LP, minha mãe comprava CD de Roberto Carlos, cara, uma vez por ano, o negócio era Jurássico, e ela esperava para comprar, porque era uma vez por ano, era especial, mas era brega pra caramba, mas todo mundo queria, comprava uma vez por ano, não importa. Era real. Agora, aquela coisa que você tem todo dia não é edição limitada. Não é edição limitada, não é aquele autor que, eu estou aguardando o lançamento do fulano de tal, do Stephen King, da J.K. Rowling, eu estou aguardando, porque você sabe que tem chance de vir uma coisa boa. Agora, aquele autor que está lançando a cada 3 meses, não necessariamente ele vai conseguir manter uma qualidade a cada 3 meses, porque não dá tempo nem do revisor fazer revisão, fazer uma boa diagramação, ver capista, ver isso, já tem outro. É o que eu acho, Larissa, pelo amor de Deus, eu gosto de deixar, mas é pela minha experiência clínica, olha, eu já trazendo odontologia para cá, pela minha experiência dele de mercado, olha isso. É a minha experiência de mercado, a gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que pensar em carreira também. A gente quer dinheiro, mas a gente quer carreira. Se você só quiser dinheiro e esquecer carreira, esquecer a chance de ser visto por uma grande editora, de começar a galgar títulos e prêmios e ser vista como referência na sua área, quantidade vai te dar muito mais dinheiro, não tenha dúvidas, porque a Amazon ela é boa mesmo nisso, ela vai te mostrar. O problema é que você talvez perca o que eu acho que acontece, valor agregado. É muito fácil. É tão fácil que ninguém quer. Entendeu? Então, você tem que ter um limite aí, entendeu? Tem que gerar um gostinho de quero mais. Uhum. É essa a sensação que eu tenho. Isso me faz também lembrar, né, com certeza que você é pioneira em contratos híbridos. E, inclusive, eu ia te perguntar, qualquer autor da Amazon consegue negociar esse tipo de contrato, que seria, né, como você já até explicou, em várias entrevistas suas, que você detém o direito dos livros na Amazon, né, detém o direito digital e a editora fica com os físicos. Isso é possível para qualquer autor? Então, é muito difícil falar para qualquer autor. Quando a gente conversou hoje, quando a gente começou esse bate-papo, essa live falando dos 3 segredos, quando eu falei venda, não conte, quando eu falei da capa, quando eu falei do Leia Mais, quando eu falei desses 3 segredos, o que eu quis dizer? Isso aqui são coisas para, numa primeira passada de olho, porque você sabe que os leitores hoje, eles não leem mais nada, eles escaneiam. É tudo escâneo. Então, aquela passada de olho, você está lá no seu, você tá no seu feed rolando. Alguma coisa, né? É isso que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Mas, acabei que eu ia para um lado, mas o que eu queria puxar para o outro. Mas, enfim, deixa eu trazer para cá. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você começa a chamar a atenção de muitos leitores, você começa a criar uma base de fãs. O maior capital que um escritor tem não é livro vendido, não é editora, não é Amazon, são os leitores. Porque Facebook pode acabar amanhã, Instagram pode acabar amanhã, essas mídias não nos pertencem, nada disso nos pertence, mas os leitores são seus. Os leitores são seus. Então, preste atenção, as editoras estão cada vez mais ligadas também. E elas percebem que os escritores que mantêm um elo com os leitores têm força na palavra deles, entendeu? Então, quando você mantém um elo com o seu leitor, você começa
obviamente, a cada lançamento, vender um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e vai escalando isso daí. Ok. Então, pensa bem. Eu sou uma editora. Eu vou lançar um livro de um autor que já manda muito bem no digital, que já vende muito bem no digital. Esse autor, teoricamente, ele pode não querer editora, porque o dinheiro que ele ganha no digital é muito bom. Mas nunca vai comparar com o físico. Ainda não compara com o físico. A gente sabe disso. As vendas dos físicos ainda vencem a venda dos livros digitais, porque o povo ainda tem o hábito de ler. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem vai determinar isso serão os seus leitores. Então, quando você me pergunta, qualquer escritor consegue? Sim, se ele conseguir uma base forte de leitores, porque não existe editora no mundo que não vá querer lançar um escritor que tenha uma boa base. Por isso que você vê esses influencers que muitas vezes nunca escreveram uma linha, mas publicam para a editora. Por quê? Porque ele já sabe que vai trazer aquela base de pessoas que vão comprar aquilo pela pessoa. Óbvio que isso não é um bom exemplo, influência, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, você tendo leitor, a editora sabe que é um ganha-ganha. Hoje em dia, os dois ganham, porque é o escritor que está trazendo aqueles leitores para a editora. E aí, quando um leitor meu, que nunca comprou livro nenhum da Galera Record, do Grupo Editorial Record, eu nunca comprou nenhum livro da Valentina, comprar meu livro pela Valentina, ele vai falar, caramba, a Valentina tem outros livros. A Galera Record tem outros livros. Ele passa a ser leitor de outros livros da Galera Record, do Grupo Editorial Record. Porque sabe que eu trago, além de vender, eles não vão perder dinheiro com nada, porque eu vou estar trazendo aquela base de leitores comigo, eles também ainda vão apresentar para essa galera nova uma série de livros que eles nem imaginavam que estariam vendendo. Então, é uma mão de via dupla, é o ganha-ganha, é real. Ótimo, Pepper. E eu acho assim que eu queria ficar aqui com você por horas e horas, e tenho certeza que muitos autores também, né, que você é uma querida e que tem sempre muito a nos acrescentar. Então, para fechar com chave de ouro, Pepper, nos diga uma última dúvida. Qual que seria assim a grande sacada? É acompanhar tendências na hora de escrever? Ou é buscar a originalidade? Qual seria a grande sacada para o autor? Bom, então eu vou terminar aqui com uma frase que o Phil Sexton disse no congresso da Writer Digest, lá em Nova York, no Hotel Sheraton, no Tower Plaza, lá em Nova York, numa mesa onde tinha grandes editores do mundo. E tinha editor da Random House, da Penguin Random House, tinha do Big Five, tinha 2 ou 3 lá. E, assim, foi uma coisa assim que era real, e tipo assim, a sacada caiu ali e aqui fica meu presente para vocês dessa noite. Ele perguntaram a ele, né? E aí ele abriu para a mesa com os 5 grandes lá. Tinha gente, tinha editores, de todos. É que eu não lembro o nome, cada nome é mais difícil que o outro, mas enfim. Eu me lembro do Phil Sexton. E aí perguntaram a ele exatamente sobre isso. Os autores devem seguir as tendências? Aí ele não falou nada, mas ele deixou muito claro para quem estava ali presente que se os editores soubessem o que vai ser o próximo best-seller, todos os livros seriam best-sellers. Verdade. Ninguém sabe. É uma grande aposta. O que eles apostam, então, é no quê? Numa obra de qualidade, num conteúdo de qualidade, numa obra bem escrita. Porque eles sabem que, felizmente ou infelizmente, nas artes, querida Larissa, o fator sorte, infelizmente ou felizmente, é a realidade. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que minimizar a sorte, por um lado, e botar no cartel deles um grupo que ele considere, olha, tem chance, é bom. Ou seja, o que eles sabem? Eles sabem que desses 100 que eles vão publicar, os 100 são espetaculares. Conteúdo, qualidade escrita, tudo. Mas eles sabem que desses 100 aí, uns 2 ou 3 vão ser alçados a best-seller. Mesmo uma grande editora, ela já sabe disso.
Ela já sabe disso. E ela não tem como prever, porque é questão do gosto da pessoa no momento. O problema é que a galera que fica aqui me dá uma tristeza. Eu fico com uma dó, Larissa. Eu fico com uma dó quando eu vejo os experts falando de tendências do momento. Me dá uma dó no coração, porque os grandes do mundo sabem que não existe tendência, porque é tendência agora, você está escrevendo, mas até a obra só vai ser escrita, revisada, publicada, a tendência daqui a 3 meses já não existe mais. O que era tendência há 3 meses já não é hoje. Ainda mais se for público jovem, aí ferrou. Agora, óbvio, você não pode ser ingênuo. Minha agente literária, a Luciana Vilas Boas, ela fala, qualquer outra agente fala, você tem que ter uma noção de sequência, você não pode ter ingenuidade. Autor tem que ser profissional. Ele não pode querer, eu não vou querer hoje sair por aqui falando uma história de um vampiro que brilha no sol, de um bruxinho injustiçado no armário, pelo amor de Deus, ninguém vai querer saber disso pelas próximas décadas. Estou exagerando, né? Décadas é muito, mas pelos próximos anos, bons anos aí. Isso é ingenuidade. Ou de uma menina que vai fazer o contrato para transar com um bonitão, que é céu, né? Porque todos os bonitões são super, super ricos e super bons de cama. Então, entendeu? Tipo assim, você não pode escrever uma obra pensando que as pessoas gostam. Você tem que apenas ser ligado ao que já passou. Porque o que vem pela frente, esquece e seja original. Faça o seu. Essa é a dica, o presente que eu dou, que ninguém me contou. Eu aprendi sozinha. Ninguém me passou. Eu aprendi sozinha. E eu estou dando aqui de presente porque eu acho que vale tirar essa coisa de desmistificar isso. Faz o seu melhor e esquece o que estão falando para você. Óbvio, não vai ser ingênuo, não vai falar de vampiro que brilha, já sabe. Mas eu falo, o seu negócio é falar sobre zumbis da Polinésia Francesa. Caraca, aí você fez a melhor história de zumbis da Polinésia, zumbis marcianos, zumbis sei lá de onde. E escreva melhor que você vai encontrar um público que vai se amarrar nisso. Seja o melhor no seu gênero. A galera já conhece o seu estilo de escrita, é como se fosse uma assinatura, já espera por aquilo. Então, quando eu falo para você que eu demoro muito para escrever, porque eu fico esperando, pensando, será que é a assinatura do meu público? Será que estou falando com ele? Será que estou vendendo para ele? É uma preocupação muito grande. Será que estou trazendo algo original? Será que estou mantendo a minha qualidade de escrita? Será que não estou ficando redundante? Será que eu poderia falar com menos? Mais com menos? Porque escrever bem não é escrever tarugos de 600 páginas, que eu sou apaixonada por leitoras que escrevem tarugos de 600 páginas, mas eu sei que podia ser 1/3 a menos do que aquilo ali. É bom para as florestas, é menos aves, é bom para gente, porque poupa tempo do leitor, que eu também sou leitora, e eu quero ler muito, e aí acaba não sobrando tempo. Mas é isso, é entender que a gente tem que ser bobo, como já dizia Steve Jobs, mas com garra, com determinação. A gente não pode ser bobo, a gente tem que ser bobo no sentido de sonhar, de imaginar, de fazer planos, de acreditar, mas não bobo no sentido de imaginar que se eu fizer uma garota que vai fazer contrato para transar, ou um bruxinho, ou um vampiro que brilha, e vai fazer sucesso também. Você tem que entender que a sua ingenuidade tem que ser para a área que importa, e não para fazer papel de bobo. Pepper, maravilhoso, fechou com chave de ouro. E Samantha, Sam, querida, que presente que nós ganhamos hoje, hein? E todos os autores que estão acompanhando essa live, hein? Nossa, eu tô aqui assim, eu tava literalmente assim aqui, ó. Apoiada, gente. Vamos mais, né, Lari? A gente não ouve, a gente absorve. É muito gostoso ouvir a Pepper falar e como ela é generosa, né? Como ela nos ensina, como ela compartilha e de um jeito tão gostoso. Eu até me lembrava muito da live de ontem sobre storytelling, né? Que falava sobre as pessoas que têm essa habilidade de contar uma história e de prender o ouvinte. A Pepper tem totalmente essa habilidade, porque a hora que eu olhei no relógio já era 9 horas. Então, Papibuna, só faltava um cafezinho, mas cafezinho à noite me insônia ia para o espaço. Então, mas só faltava um cafezinho chá da tarde. Só faltava
faltava. Meninas, que presente ter vocês duas aqui com a gente hoje. Foi mesmo. Eu vou dar as palavras finais. Eu vou pedir para vocês, enquanto isso, irem pensando em uma frase final para quem está nos ouvindo. Eu sei que a Pepper já deu o presente dela da noite, mas se ela tiver um segundo, quem sabe, né, Larissa? Sai mais uma lâmpada, depois ligar mais um pouquinho. Será que o gênero da lâmpada nos permite mais uma, né? Mais uma pérola da Pepper e mais uma da Lari. Porque, gente, a Lari, para quem não está sabendo, quem gostou do trabalho da Larissa, que também é lindo e quer conhecê-la, quer me conhecer ou me rever a Lari, nós duas e outros autores aqui da região do interior de São Paulo, nós estaremos no sábado no Vila das Artes, que é um evento, toda essa programação virtual do Literatura às 8, aqui essas lives, elas fazem parte da programação virtual do Festival Culturando de Literatura. Então, no sábado, nós teremos o grande evento presencial que, graças a Deus, vai ser possível acontecer. Até os 45 do segundo tempo, a gente ficou naquela, né? Vai dar para ser presencial? Não vai? Graças a Deus, tudo caminhou para que fosse possível, claro que com todos os cuidados. Lá é um sítio ao céu aberto, mesmo assim o uso de máscara é obrigatório, vai ter álcool gel, vai ter controle de acessos e de lotação do espaço, né? Embora seja muito grande, vai que, né? Então a gente vai estar controlando tudo isso. A Lari vai estar na mesa de autores da região, que acontece às 3 horas da tarde. Nós também teremos na Vila outras mesas de oficinas. Às 10h30 da manhã, para quem não estiver lá, também vai ter transmissão online nos canais do Culturando. Nas 10h30 da manhã, oficina dos diários e rascunhos da literatura. O que torna um texto literário? Aquele meu texto que está na gaveta, como é que eu torno esse texto literário? Depois eu peço ajuda para a Pepper para fazer bombar na Amazon. Agora você já sabe, você já tem os 3 segredos. Os 3 segredos estão aí, mas então vamos escrever esse livro para usar os 3 segredos. Essa vai ser uma oficina muito bacana. À 1h30 da tarde, eu já tenho meu livro escrito, já tenho os segredos da Pepper. É a mesa Café com Editores, os caminhos para a publicação do seu livro. Para você que está buscando um caminho na publicação tradicional, quer buscar uma editora ou quer pegar dicas dos editores, teremos a presença de editores que estarão, inclusive, recebendo originais. Se você tiver interesse de deixar o seu original, vai ser um momento. Às 3 da tarde, a mesa Desafios da Carreira Literária, bate-papo com escritores do interior, né, Lari? Estaremos lá, vários autores da região, inclusive à disposição depois para autógrafos, para uma conversa, para trocar uma ideia. E 4h30 da tarde, fechando essa programação de oficinas e mesas, a oficina Poesia Feita com os Pés, Deambulações Poéticas, um caminhar pela natureza, ensinando a técnica de colher inspiração. Olha que coisa bonita, gente. Que delícia. Vai ser perfeito. E a gente vai ter também de tudo. Lá vai ter o tempo todo música tocando, malabarista, mágico, dançarino, escritores, lógico, pintores, grafite, enfim. Vai ser literalmente uma vila das artes. E à noite a gente vai ter a solenidade da premiação do concurso de poemas e também o concurso de interpretações. Para quem curte teatro, a gente vai ter, né, todas as 10 interpretações dos poemas finalistas e as premiações. E fechando às 9 da noite, para eu também parar de falar, né, gente? Fechando às 9 da noite, nós vamos ter o luau com o samba do Busta. Então vai ser aquele momento de acabou tudo, vamos tirar o chinelo, pisar na grama e celebrar e trocar. Mais uma vez agradeço os parceiros que estão retransmitindo essa live. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Pepper e Lari, a gente teve um pouquinho de instabilidade no link do Facebook e o do YouTube. Eu não sei o que aconteceu, se foi alguma questãozinha de programação. Parece que o link reiniciou, mas tá lá com gente assistindo. O pessoal perdeu de um lado, procurou vocês do outro. Depois também, se a gente perceber que ficou fragmentado, a gente sobe esse vídeo na íntegra, não tem problema, tá? Eu quero uma palavra final de vocês duas. Agora, aquele presente que eu deixei vocês aí matutando. O que vocês têm a nos falar? Vamos começar, então, pela Lari, querida? Vamos lá, Sam. O que eu queria dizer de recado para todos os autores que estão nos acompanhando é que a gente consiga pegar essa energia tão positiva que vem da Pepper, porque ela ama o que faz e ela acredita no que ela faz. E é isso que a gente tem que levar para os nossos dias, porque ela mostra para nós que só é impossível para quem não tenta. E se a gente ama escrever, a gente tem o direito e o dever de pôr à prova e ver até onde a gente pode chegar, não é verdade, Sam?
Que lindo! Ah, ela tem política. Voto em você, voto em você. Estou muito agradecida por essa oportunidade e é o que eu vou levar comigo hoje. Então, ai, que linda! E a Pepper, e ao Festival Literário, Projeto Culturando, ao Pablo, a todo mundo que está envolvido nesse projeto. Ai, muito bacana. Amei, amei. Muito bacana, muito bacana. Então, realmente... vamos prestigiar mais a literatura nacional, né? Assim, eu mesma botei uma meia-culpa em mim, né? Porque quantas vezes eu chego lá na livraria quando eu estou comprando obras internacionais. Agora eu me obrigo a cada leitura internacional, eu tenho que pegar uma nacional também, porque para me dar a chance de conhecer colegas, né, outros escritos, outros tipos, né, porque quando a gente vê, a gente fica na nossa zona de conforto, e eu falo isso porque eu sou ser humano, eu cometo esse erro também, mas a gente, como escritor, se a gente começar como leitor, trazer mais literatura nacional, a gente começa a mostrar para o mercado que está se comprando livro de autor nacional. E uma vez se comprando livro de autor nacional, sinaliza para as editoras que vale a pena investir em autor nacional. E aí, se vale a pena investir em autor nacional, eles vão publicar mais obras de autores nacionais. Eu acho que é o ciclo do ganha-ganha, do awesome, que eles dizem, o ciclo do demais. Você fazer uma coisa ficar positiva, porque o mercado precisa... O mercado é número, gente. Tudo é número nessa vida, tudo é dinheiro no bolso. Por mais que exista arte envolvida, a arte só é arte porque vende, porque o segundo Harry Potter, a J.K. Rowling não vendeu quase nada no segundo livro, quando ela chegou com o pseudônimo, né? Então, você vê que nem tudo é perfeito, e a própria editora fez, tá lá, põe seu nome lá na história, porque aquele Richard, não sei o quê, não bombou, não. É isso, tudo são números. Então, acredite que tudo são números. Então, se a gente faz os números ficarem positivos para autores nacionais, as editoras vão querer publicar mais autores nacionais. Eu tenho certeza disso. E vai ser bom para todo mundo vai ganhar. É o que eu acho. É verdade, esse é o bacana do mercado literário nacional, né? Nós não somos concorrentes uns dos outros. Pelo contrário, é um dos poucos mercados em que quanto mais lerem Pepper, melhor para Larissa, melhor para Samantha e vice-versa. E é muito bacana isso, é muito legal e é muito bom quando a gente percebe pessoas, como eu estava elogiando a Pepper. E se profissionalizem, né, Sam? Desculpa só te interromper, mas se profissionalizem, porque o que acontece também? A escrita é um ofício, né? Chegar ali, pegar um papelzinho, escrever, agora eu virei escritor. Com isso, queima também autores que trabalham de forma séria e vai falar, autor nacional não escreve bem. Por que eu vou ler? Então, é uma preocupação muito grande que eu tenho também, de todos esses colegas, ao entrarem no mercado, que deem o seu melhor. Porque eles estão trazendo uma bagagem para a geração que está na frente e que está atrás. Porque é o nosso nome que está rolando ali. Toda vez que a gente escreve bem, você mostra, você sinaliza para o mercado, o escritor nacional é bom. Você escreve mal, sei lá, será que vou ficar publicando autor nacional? Então, isso é aquela coisa, é manter o positivo, acreditar que é profissional, não é brincadeira, mas que vale a pena. Perfeito, Pepper. Até porque se a gente está colocando à venda, seja por R$ 2,99 que está ali nosso e-book. Não importa. A pessoa está pagando por aquilo, eu tenho que ter investido meu tempo, meu conhecimento para fazer um produto para aquela pessoa, né? Claro, Sam. Um bolo, não vou fazer um bolo do jeito que a minha cabeça acha, eu vou procurar saber como é que se faz, para oferecer um bom produto. E vocês dando essas aulas aí de escrita, eu acho tão bacana vocês ensinando escrita criativa, isso. Precisa! As pessoas acham que chega, não, já nasci escritor. Não é assim, é um processo, é um ofício. Eu não me formei em odontologia da noite para o dia, foram 5 anos de faculdade, 2 pós-graduação, mais 2, 3 de mestrado, não sei o que. Para você olhar e falar, estou melhorando como dentista. Hein? A pessoa acha que em 3 meses é escritor. Não dá, tem que entender que é estudo com amor, com paixão, com curtição, mas é estudo. As pessoas estão achando que é achismo, não é achismo, é sério, literatura é algo sério, e vamos mostrar isso para a nova geração.
É mesmo, ainda mais falando da Amazon, que é um canal que tornou mais fácil publicar hoje em dia, a gente tem que ter esse cuidado, porque escritor é ansioso, né? A gente escreve, a gente quer ser lido, mas a gente tem que tomar esse cuidado, e muito bem lembrado, viu, Pepper, essa história de que se eu solto qualquer coisa, quem lê e não gostar muito vai alimentar aquele preconceito bobo. Sinaliza. Sinaliza. Literatura nacional não é legal, né? Então, Sam, é muito triste isso, porque quando eu coloquei esse codinome por conta da odontologia, que eu quis divorciar a odontologia da literatura, porque era uma coisa real para mim, eu não quis misturar Fátima Pimentel, então eu já tinha o apelido de Pepper, porque eu dava aula de inglês. Em quantidade de pessoas que chegam, eu achava que você escrevia bem porque você era autora internacional, porque viu o FM Pepper. Eu não ficava feliz com esse comentário. As pessoas não sabiam como elas estavam me deixando triste com o comentário. Eu sei que elas estavam querendo me elogiar, mas eu ficava muito triste com o comentário. Quer dizer, eu só era boa porque eu era americana. Eles achavam que eu era americano, que estava escrito ali Pepper. Aquilo, por incrível que pareça, eles achavam que eles estavam assim. E eu estava triste ao receber aquilo. Não que eu não estivesse feliz, agradeci e tal, mas eu ficava triste, porque o quê? É a sinalização para o mercado que o autor nacional está levando isso na brincadeira, não está profissionalizado. Então, a gente precisa acordar essa galera que está entrando também. E aí, o perigo de Amazon, ou como qualquer outra dessa plataforma, né? E aí não tem como. Ela não tem como separar o joio do trigo. Ela não tem culpa. Vai entrar todo mundo lá. E vai caber ao leitor separar e ver o que é bom e o que não é. Mas, se a gente já pode fazer esse trabalho de base, de atentar todo mundo que está tentando publicar uma obra, será que está boa mesmo? Será que não vale a pena passar por uma outra revisão? Mais umazinha, só mais uma. Vamos mostrar para o mercado nacional que nós somos bons. Eu tenho uma preocupação com cada um que eu leio. Eu falo com meu marido, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. Aí, quando eu pego mais assim, porque eu fico com medo do mercado pegar isso, não é porque gosto. O gosto é uma coisa pessoal, mas ver erro de digitação, erro de concordância verbal, concordância nominal, vírgula errado, crase errado, ponto errado, ai Jesus, e olha que eu não sou expert nisso não. É isso que a gente tem que trabalhar, e é nisso que eu dou muito valor. Eu estou muito feliz em estar aqui. Quando a gente vê algo sério em prol de uma literatura de qualidade, para que a gente possa mudar esse panorama e sinalizar para o mercado, aqui tem literatura de qualidade. Ai, amei! E cada vez mais vamos construir esse cenário juntos, nos apoiando. Meninas, maravilhoso tê-las aqui. Eu queria mais 1, 2, 3 horas de bate-papo e eu aposto que o público aqui presente também, mas olha, de coração, minha gratidão. Lari, nos vemos no sábado. Pepper, nos vemos logo, se Deus quiser, nos próximos eventos da vida. Pessoal que está nos assistindo, que presente a gente ganhou hoje, hein? Aproveitem, agarrem essas dicas e sucesso para todos nós. Um beijo, ótima noite. Um beijo, gente. Beijo!